Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Só que já vai dar meio-dia, né? Eu já saí, né, pessoal? Já fui resolver um problema, já voltei. Ontem também eu não pude gravar, que eu tava resolvendo um problema, né, pessoal? Mas graças a Deus resolvi agora de manhã e estamos aqui para continuar o nosso processo da espírita. Sentiu minha falta? Ou então você está igual outras pessoas, não aguento mais o irmão Samuel enviar vídeo para mim. Eu não estou conseguindo raciocinar direito, né, pessoal? Então, sentiram minha falta aí, que eu ontem não gravei, tive que estava resolvendo essas coisas, né? Fui lá na cidade, lá na Lapa, em vários lugares ali, tá? Almocei fora, né, pessoal? Porque senão não daria tempo, tá? E uma das coisas que eu fico olhando, tá, pessoal? Nossa, pessoal, se a pessoa como tá bem, tá, pessoal? Tá tendo condição de comer algo melhor, de estar em um lugar. As pessoas parecem que quando você está em um lugar melhor, você vai comer algo melhor, as pessoas ficam de olho em você, tá, pessoal? Né? Por causa da cor e tal. E isso tudo acontece, tá, pessoal? Você vê como é que tá a mente, a consciência dessas pessoas, tá? Acha que você é dessa. Você não pode estar naquele lugar que é bem melhor, que tem uma comida melhor. Acha que você não é para estar ali. Isso é um pensamento muito mal, tá? Que tá aí em várias cabeças de muitas pessoas aí, tá, pessoal? E eu sinto muito, tá? O ser humano tá com essas doenças consciencial, espiritual, emocional dentro dela. E é preciso cuidar, né? Preciso cuidar dessas consciências. Então, tomar consciência. Então, meus vídeos é para isso, é para tomar consciência em relação a isso. Melhorar, né, pessoal? É porque as pessoas veem aqui a outra pessoa não como consciência, vê, né? O seu exterior, que é o seu corpo, se ele for negro, se ele for branco, isso tem algum efeito aqui nessa realidade. É isso, pessoal. Por quê? Isso já vem, esse pensamento não é de. Você viu que tem uma passagem na Bíblia, né, pessoal? Que Moisés, né? Ele foi casar, arranjou uma mulher casar uma etíope, da Etiópia, né? E a maioria daquelas pessoas são de pele mais escura, negra, né? Da Etiópia. Então, a irmã de Moisés não queria que ele se casasse com essa etíope, né? Etíope, né? Chamada que a pessoa que nasce na Etiópia, né? Antíope. O que é que aconteceu, pessoal? Ela não queria, né? Que se casasse, foi contra a união de Moisés com essa etíope, né? Eu esqueci até o nome da lá. Tá aí na Bíblia. Imagine, tá? A história, olha como esse pensamento não é de agora. Então, aí a irmã de Moisés, né? Ela falou, e o que é que Deus fez? Deus feriu ela com lepra. Ela ficou lá leprosa, tá? Aí o que é que o Moisés orou a Deus? Não, não, Deus, não faça pedindo misericórdia para com ela, pedindo perdão, né? Pelo o pensamento dela. E aí Deus atendeu e ela foi curada lá da lepra. Tá aí essa história. Por que esse pensamento? Então, não é um pensamento de agora, tá? As pessoas têm preconceito, têm coisa, não é de agora, pessoal.
tá? Quem tem pele negra, quem é bonito, quem é dos olhos. Isso não é de agora, isso já vem aí e tem espírito por detrás também, tá, pessoal? Então, eu reparei muito nisso, tá, pessoal? Eu saí aí, tá? E isso, tá, pessoal? Suga a sua energia, esses ambientes. É por isso que às vezes eu gosto de ir até em ambientes simples, tá? Até você vai fazer compra em supermercado luxuoso, não, vai em um mercado simples, vai em um lugar simples. Quanto mais simples, melhor, tá? Às vezes você vai ser mais bem recebido, tá, pessoal? Foi o que eu experimentei, tá, pessoal? Faz parte do nosso processo aqui. Mas é isso, vamos tomar aqui um chazinho. Coloquei até mastruz e tudo, né, pessoal? Nossa, mastruz é muito bom, tá, pessoal? Muito bom para a nossa saúde, tá? Funcionamento, desinflama tudo, tá? Então, é isso que a gente tem que fazer, tá? Agora, vamos partir para o nosso estudo, aonde a gente parou. Então, a gente terminou aquela parte do tema, o que é o trabalho da espiritualidade, não foi, pessoal? A gente terminou, não foi? Então, a gente vai começar agora o novo estudo, tá, pessoal? Por isso que é uma coisa que a gente tem que se apoiar, tá? Para a gente caminhar aqui com todas essas nuances, essas dificuldades que a gente encontra aqui nessa realidade, tá? Porque não tem como, é só quando as pessoas tomarem consciência. A maioria das pessoas, né, tomarem consciência, tá, pessoal? Despertarem. Enquanto isso, vai ter esses problemas aí, essa visão social, essas coisas, vai ter esses problemas, porque as pessoas estão olhando para outra pessoa pelo que ela tem, pelo físico dela, se ela é bonita, pela cor da pele dela, tá? Vai estar aí, tá, pessoal? Não tem como evitar isso, tá? Então, a gente que é espiritual precisa saber lidar com esses tipos de pessoas que a gente encontra nessa realidade, tá? Então, uma das coisas para a gente entender, caminhar aqui, a gente não se revoltar com isso, ficar revoltado, é o quê? É um tema que a gente vai falar. O que é ter o sentido da vida, né? O que é ter um sentido da vida? E por que temos que entender o sentido da vida? Então, por que a gente tem que entender? A gente tem que entender o sentido da vida, né, pessoal? O que é que a gente veio fazer aqui? Por que a gente tem que entender isso? Para que essas coisas, tá? Como essas questões sociais, essas coisas que acontecem aqui, né? Não pare a sua jornada da sua consciência. Por isso que quando você fica no seu propósito de vida, você traz sentido para você estar aqui nessa realidade. Porque tem gente, pessoal, que já está perdendo o sentido de estar aqui. Por que eu não quero ficar aqui não, moça, eu quero ir embora. Oi, manda o ET vir me levar logo aqui. Eu não aguento mais essa vida. É um cansaço atrás do outro, é uma preocupação. Então, tem gente que está nessa frequência, tá, pessoal? Isso é uma frequência que você entra de acordo com a dificuldade que você vai encontrando aqui nessa realidade, a sua consciência, né? Principalmente você nasce em um lugar, né? Por exemplo, você nasce em um lugar pobre, uma periferia, por exemplo, aqui de Salvador, então você vai encontrar mais dificuldade de como você caminhar a sua jornada aqui. Se você não tem uma consciência aberta, você, pessoal, vai, como a maioria das pessoas, tá? Tudo murmurando aí,
tudo reclamando de tudo, tá, pessoal? Se você não entender o jogo, aonde você está, o que é que você veio fazer, se você não entender isso, é o que vai acontecer com você, tá? Você vai entrar em outra frequência e isso vai trazer doenças tanto mentais, físicas e emocionais. E vai fazer com que você perca a frequência do contato com o Criador. Porque a frequência da murmuração, da reclamação, não é uma frequência que liga a gente ao Criador, a Deus. Entende, pessoal? Por isso que a gente tem que entender o sentido da vida, do que a gente veio fazer aqui. É importante, tá? Então, a primeira pergunta é: o que é ter um sentido na vida? O que é isso, pessoal? Sentido? É você bater sentido? Continência? Sentido? Vamos estudar agora, tá, pessoal? Meu Deus, que bobagem. Vamos estudar agora, saber o que é esse sentido da vida. Da onde vem esse... Porque sentido vem de sentimento, né? Você traz aquilo tem sentido, você está fazendo algo que você está, como é que se diz? Sentindo realizado com aquilo que você está fazendo. Então, já estou dando a ideia, né? Então, vamos lá saber o que é esse sentido na vida. Ele fala: o sentido da vida é um questionamento que a consciência se faz durante a sua existência humana, que passa pelo questionamento filosófico a respeito do propósito de vida e do significado da existência humana. Então, o sentido de vida, né, pessoal? Por isso que quando você está questionando, analisando tudo, então você está entrando, você está querendo dar sentido por que você está aqui. Então, a pessoa está despertando, né, pessoal? Porque tem pessoas aí tá vivendo por viver, tá, pessoal? Tá nem aí, tá indo levando com barriga até, né, acontecer algo que ela pare para pensar o que é que você está fazendo. Você perdeu o controle, então é isso que o inimigo... É isso que o inimigo está querendo fazer, tá, pessoal? Criando várias distrações, várias coisas, para você perder o sentido, o real sentido de você estar aqui. Tem muitos aí que não sabem o que está aqui fazendo, pessoal. Tá? Então, quando você começa, ele diz que o sentido de vida é você vem aquele questionamento que a consciência se faz durante a sua existência. Então, durante a sua existência vem esse questionamento, a consciência começa a questionar a existência humana. Por que eu estou aqui? Então, a própria consciência questiona por que eu estou aqui usando esse corpo, por que eu estou aqui? Entende, pessoal? Você entende que isso tem a ver com a nossa conexão com Deus, o que é o nosso propósito de vida? A gente só está aqui por causa do nosso propósito, tá? E você precisa entender. Se você não entender isso, você não vai entender o real sentido da vida, tá? Então é esse questionamento, ele diz que é esse questionamento durante a sua existência humana, a consciência, né? Que soma a gente e a consciência, né, pessoal? Que passa pelo questionamento filosófico. Então, filosófico, então vem de filosofia, então vem fazer você, a sua consciência, questionar as coisas. Então, vai usar palavras, vai usar tudo para questionar o real sentido de você estar fazendo. Deu para entender, pessoal? Então ele fala filosófico a respeito do propósito de vida e do significado da existência humana. Então, será que a sua existência humana aqui
está com significado na sua vida? Nossa, pessoal, você está pensando que eu tô falando isso para pessoas, né? Pessoas que estão na igreja, em grupo religioso, estão com esse problema, tá, pessoal? Que é chamado de, crise existencial. Tem um vídeo aqui, eu gravei falando esse tema. É bom, não é bom o momento que você está passando por essa crise, mas é importante você passar, porque você já está entrando está querendo buscar esse sentido da vida, né? Você quer dar, é aquela pessoa que quer dar valor a cada momento que você está aqui. Então você está sentindo, cada momento você está aproveitando a sua existência humana. Tem gente, pessoal, que não está aproveitando a existência humana dela. Ela está aqui e não tem sentido de vida, apegada a vários contextos, tanto familiar, social, religioso, preso a muitas coisas que foram colocadas na consciência. Então, são chamados de crenças limitantes. Essas coisas, tem muitas pessoas presas. E ela não vai dar um sentido na vida dela. Entende, pessoal? É muito ruim, tá, pessoal? Isso tem a ver com o gozo, tá? O sentir que você está aproveitando, sentir o gozo. Nossa, por isso que a pessoa que ama, tá, pessoal? Ela começa a sentir mais. Ela ama, ela se dedica ao amor a uma pessoa, sabe? A uma coisa. Isso é muito, ele traz vida, traz sentido para a vida. Porque você passar por essa realidade e não sentir, pessoal, é isso que a Matrix está querendo fazer, tá? Querendo tirar o sentido da sua vida. Por isso que tem muitas pessoas com doenças, que a psicologia faz doenças mentais, emocionais aí, pessoal. E tudo para sobreviver tomando remédio. Então, as pessoas estão como zumbi, assim, ó. Eu agora via no onde as pessoas estavam assim, ó, umas dormindo tanto cansada, tá, pessoal? A pessoa trabalha igual um condenado para se alimentar e não se alimenta direito, não dorme. As pessoas estão como zumbi, aí tome-lhe remédio para dentro, tome-lhe remédio para ir empurrando. A pessoa está empurrando com a barriga, eu gosto de fazer igual a minha mãe, né? Está levando a mim empurrando com a barriga. Então, tem muitas pessoas assim. Mas eu estou falando de pessoas que não estão em contexto religioso? Não. Eu estou falando de pessoas que estão no contexto religioso. Está sem sentido na vida. Não está sentindo, não está aproveitando a existência humana dela. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas eu tenho que vir falar isso aqui porque para vocês despertarem, para ver se vocês acordam para a vida. Nossa, isso é verdade, eu estou me sentindo assim, eu não quero. Então, comece a entrar numa outra vibração, pessoal. É o que eu estou aqui tentando ajudar vocês a entrar, tá? Aí ele fala, né? Assim passamos por uma quantidade incontáveis de tentativa para nos responder qual seria o sentido da vida. Então, a gente, né, aqui nessa realidade, passamos por uma quantidade de incontáveis tentativas para responder qual seria o sentido da vida, no qual foram dados por diversas linhas de pensamento. Então, várias linhas de pensamento vem trazendo, né, isso aí, de pensamento humano, como a espiritualidade. Então, não, se você quer ter um sentido na vida, não tem como você não buscar coisa da espiritualidade. Não tem como, senão você não encontra, né? E filosofia. Então, filosofia que é através de fazer a pessoa pensar. Então, eu estou trabalhando aqui com a filosofia também, pessoal.
por todos trabalham, né? Todos que trabalham com a comunicação para fazer a pessoa pensar, você está trabalhando com a filosofia. Porque a pessoa pensa que filosofia é ficar falando, filosofando, né? Não, pessoal. É quando você traz um pensamento questionador, faz a pessoa pensar, você é um filósofo. Você está trazendo algo para a pessoa pensar, a consciência da pessoa entrar nesse questionamento, que é entrar nesse processo para você buscar o sentido da sua consciência estar aqui. Porque quando você encarnou, você esqueceu do que você veio fazer aqui, né? Aí tem muitas pessoas que esqueceram, estão bagunçando, estão tudo sendo incentivada, né? Levada, tudo dormindo, então vai tudo levada pela Matrix, tá? Por isso que quando tem, como é que se diz, as propagandas, né, que faz aí, como é que se diz, as pessoas vão tudo com uma boiada. Eu lembro aí do Morango do Amor, teve aí também outra coisa que as pessoas começarem até, você vê que as pessoas é boiada, pessoal. Elas estão tudo, como é que se diz, hipnotizada, pessoal. E as TV, as comunicação, tem influência nisso, nessas consciências e tal, assim. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas esse é o nosso calcanhar de Aquiles. O nosso calcanhar de Aquiles é isso, tá? Por isso que eu tô tentando aqui despertar vocês, para vocês entrarem nesse processo de buscar o seu sentido de você estar aqui, a sua consciência, porque quem está aqui é a consciência. Na hora que ela desprender do corpo físico, o corpo físico vai ficar aí. E aí, o que é que sua consciência levou, o que é que você deu sentido para você passar para outra realidade espiritual? E tem pessoas que ficam presas mesmo aqui nessa dimensão, tá, pessoal? Dimensão ilusória, mas só que ela fica nessa sem o corpo físico, então fica sofrendo. É difícil, tá, pessoal? E eu sinto muito por isso, tá? Eu venho aqui para tentar você trazer essa filosofia da espiritualidade, fazer você pensar que você é uma consciência, você está aqui, você veio por um propósito, tá? Eu espero que faça você pensar sobre isso. Então ele disse, são diversas linhas do pensamento humano, como a espiritualidade e a filosofia, aonde precisa a gente trabalhar todos esses dois lados para encontrar o sentido real. Porque a gente começa a sentir as coisas, ter gozo no que a gente está fazendo. Porque se a gente vive aqui sem gozar, pessoal, já pensou a pessoa viver sem gozar aqui? Literalmente? Não é bom, né? Imagine você também não ter gozo na alma, pessoal. É a mesma coisa. Entende? Aí o que mais que ele fala, pessoal? Ele fala, assim, basicamente, dar um sentido para a vida significa construir próprio significado em cima das coisas e situações com que o sujeito entra em contato. Então, pessoal, ele está dizendo que você ter, a minha pergunta, né? O que é ter o sentido na vida? Então, basicamente, básico, né? Para você compreender, ele diz, dar um sentido para a vida, para a vida significa construir um próprio significado, então a sua própria consciência, em cima das coisas e situações com que o sujeito entra em contato. Então, tudo que a gente entra em contato aqui, a gente pode dar um sentido quando você muda a sua consciência, você desperta. Entende? Você pode ser uma pessoa pobrezinha, ter uma casinha
mas você é uma pessoa feliz, você tem sentido na vida em fazer aquele propósito aqui, porque você sabe. Então, é isso que ele está falando, tá? Aí ele fala mais o quê? Coisas e situações com o sujeito entra em contato. Significa se relacionar com algo que é maior, que é Deus. Então, o real sentido da gente, pessoal, é a gente estar em conexão com o nosso Criador, com Deus. Não existe mais outro sentido do que a gente estar aqui. Foi por isso que eu cantei a música que os evangélicos cantam, né? Que é o quê? Como eu me esqueci, ó. Esqueci a música, né? Como é que é? Foi para aí que foi que eu nasci, cumpre-me o teu querer, faz o que está em teu coração, e a cada dia eu venha mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Então, pessoal, para cada dia a gente... Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é essa conexão com Deus, com o Criador. Porque a própria música que os evangélicos cantam é: vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor, de sacrifício. Quero a minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Então, pois pra te adorar foi que eu nasci. Então, a gente nasceu, está aqui para se conectar, glorificar Deus. Foi, você nasceu para isso. Mas você não quer entender, essas pessoas não querem. Então, você tem que cumprir as coisas que a conexão com Deus. É o que Cristo fala, né? Amarás o Senhor teu Deus, depois amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque nessa ação você vai encontrar um sentido para a sua vida, pessoal. Tá? Os evangélicos cantam a música. Você vê que a música é muito profunda, está falando desse sentido, desse propósito que a gente nasceu, da nossa compreensão que a gente tem que adorar a Deus, tá, pessoal? Que eles têm que estar do nosso lado, tá? Então, a gente tem que ter essa compreensão que ele disse. Significa se relacionar com algo maior, como Deus, que de alguma forma descreva ou demonstre aquilo que o sujeito crê e valoriza e respeita na vida, ou seja, que o representa a sua totalidade, né? Totalidade do que Deus colocou na sua alma para você fazer. Então, é isso, pessoal, tá? A gente, para encontrar o sentido de vida, primeiro, a nossa conexão com Deus. É por isso que Cristo ele é correto. Ele fala lá para os apóstolos: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque você tendo com Deus, pessoal, você tendo Deus, você tendo uma conexão, então o que vir é lucro. Por isso que o apóstolo Paulo fala isso, né? Ele disse: o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Nossa, pessoal, é uma fé muito grande, tá? A pessoa dizer que morrer aqui na carne seria lucro para ele. Como assim, Paulo? É lucro a gente morrer, deixar a vida? Então, por quê? É uma pessoa que tem uma visão
um sentido de uma vida mais ampla. Não é um sentido de uma vida aqui só material, pessoal. E eu sinto muito, tá? Muitos estão com esse sentido da vida material. Acha que buscando essas coisas material vai trazer um real sentido para a vida dela. E ela cai num tremendo engano da Matrix, onde ela fica preso, né? Como o apóstolo Paulo, né? Aquele que busca riqueza, ele cai em tentação e cilada do inimigo. Então ele fica preso aí e traz muitas preocupações para a sua vida. É o que está acontecendo com muitas pessoas, tá, pessoal? Eu vejo, tá, pessoal? Até de grupo religioso, vejo muitos, tá, pessoal? Eu converso com muitas pessoas de vários níveis de consciência, né? Vários níveis de social também, né? Eu converso, tá, pessoal? Porque tem pessoas que acham que eu só converso com pessoas aqui da minha comunidade, né? Daqui do meu... Não, pessoal, tá? Converso com pessoas que têm... É conhecida aqui na sociedade como com gabarito, tá? Eu conheço todo o nível de consciência. Então, tem muitas pessoas dessas, tá? Que estão com esse problema e a maioria agora dos grupos religiosos estão tudo fazendo que vocês busquem essas coisas materiais pensando que vai trazer sentido para a sua vida. E não vai. As pessoas que já experimentaram, ganharam, mas não trouxe real sentido para a vida. Porque o nosso real sentido para a nossa vida é a gente se conectar com o Criador. Ele vai trazer o verdadeiro gozo, felicidade. Ele vai mostrar o propósito de vida que a gente veio fazer aqui. E a gente tem que caminhar nesse propósito, o qual vai trazer sentido para a nossa vida, vai trazer gozo para a nossa alma. Porque senão a gente não aguenta, tá, pessoal? As perturbações que tem nessa realidade, a gente não aguenta ficar aqui. É por isso que tem muitas pessoas que não estão aguentando ficar aqui. Tá dizendo, eu quero sair daqui, irmão Samuel. Oh, meu Deus, me leve logo, ET. Me leve logo daqui. Então, por quê? Porque a pessoa não sente prazer no que ela está fazendo e ainda tem perturbações, frequências negativas que estão atingindo essa pessoa. E é o que acontece, tá, pessoal? Com a maioria das pessoas, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas eu tenho que falar isso aqui para vocês acordarem para a vida. Porque vocês estão pensando que a vida, né? Verdadeira vida, é essa que você está vivendo, essa ilusão que você está vivendo. Tem muitas pessoas que ficam endurecendo o coração por causa da ilusão aqui da Matrix. Em querer fazer a vontade de Deus, tá? Você tem que cantar a música que os evangélicos cantam, né? Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor, de sacrifício. Quero a minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Então, o propósito, né? Faz o que está em teu coração. E a cada dia eu venha mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Muito boa, né, pessoal? Daqui a pouco, tá? Eu até comprei corda de violão, vou botar no meu violão ali. Eu vou gravar essa música aí, vou colocar aí no meu
nas minhas redes sociais para vocês ouvirem, tá, pessoal? Para ver se vocês meditarem, vocês adorarem a Deus, tá? É muito bom, tá, pessoal? Então, a gente tem que estar em conexão com esse Deus, que ele diz que representa a totalidade, então representa tudo, né? Trazendo aquela ideia de que parece se encaixar, então, onde a gente tem um encaixe perfeito. Então, pessoas que estão sentindo vazio existencial é porque ainda Deus não completou esse vazio, o encaixe. Ela está vazia, não está encaixando, a peça não está encaixando. Você está em outra frequência. Então, você tem que ter a frequência que encaixe, tá? Então, traz a ideia de que parece se encaixar, especialmente em você e com seu jeito de pensar e sentir, que é único para cada ser. Então, Deus vai se encaixar de acordo com o seu ser, porque Ele conhece você, Ele fez você, Ele sabe o seu ser, Ele criou você, né? Todas as coisas foram criadas por Ele, até você foi criado. Então, Ele sabe o propósito, aquilo que especialmente você, e com seu jeito de pensar, de sentir, que é único para cada ser. Então, cada ser é único, então por isso que Deus vai se encaixando na vida de cada um, pessoal. Tá? Porque Ele lhe fez assim, tá? Deus conhece você, Ele fez assim, Ele entende você, mas só que Ele quer ter relacionamento com você. O que é que a gente tem que tomar consciência? Pô, a gente precisa melhorar, eu preciso melhorar a minha frequência para entrar numa frequência com o meu Criador. Ele vai entender, mas eu tenho uma dificuldade, moço, eu tenho um erro aqui. Ele entende, foi por isso que ele preparou o filho dele. Entende, pessoal? Mas ele quer ver isso da gente, tá? Com aquele amor, aquele buscando essa adoração. Porque a gente nasceu para adorar a esse Deus, pessoal. Né? Tem até outra música, né? Os evangélicos cantam, né? Eu nasci para adorar, qual é? Para adorar foi que eu nasci. É uma música assim. Os evangélicos cantam aí, tá? Então, a gente nasceu para isso, tá, pessoal? Vamos lá? Aí ele fala, assim muitas pessoas se perguntam qual é o sentido da vida. Então, é isso, tá? Alguma vez aí, tá, pessoal? Você deitou a cabeça no travesseiro, algum momento da dificuldade na sua vida, tá? Você fez essa pergunta. Você está perguntando para quem? Está perguntando para Deus, para a sua consciência. E a resposta você vai encontrar onde? É nos grupos religiosos? Não, a resposta está aí na sua alma. Ai, irmão, como é que eu posso ficar sabendo dessas coisas? Por isso que ele falou que essas perguntas, ela vai passar pela a linha de pensamento que é a espiritualidade e a filosofia. Então você tem que trabalhar a espiritualidade e trabalhar esse questionamento, essa filosofia de entender as coisas para trazer um real sentido para a sua vida. Não tem como você saber as coisas que estão na sua alma sem você trabalhar a espiritualidade. Não, eu quero saber as coisas sem trabalhar isso. Não existe. Tá, não existe essas coisas. Eu não sei aonde que essas pessoas se. Aí elas vão para essa espiritualidade fácil, né? A espiritualidade que agora que está em moda aí, que é a espiritualidade, como é que se diz? Essa espiritualidade fácil, né? Que está tudo pronto. Vem aqui que eu vou dizer o que é que você vai fazer. Eu vou agora, entende?
e aí o engano pega vocês. Mas se vocês forem procurar isso, se você estiver vibrando nisso, vai bater a cabeça, tá? Vai doer um pouquinho, depois você volta para a sua verdade, tá? Se não quer ouvir, vai acontecer isso. Então, aí ele diz que assim muitas pessoas se perguntam qual o sentido da vida. E por que será que tanta gente não está satisfeita com o que vê em sua... Então, por que não está... As pessoas não estão satisfeitas com o que está vendo, com o que está fazendo, pessoal? Eu sinto muito, tá? E é muitas pessoas, tá, pessoal, que estão, como é que se diz, em grupo religioso e tudo. Tem pessoas que estão lá mais de 20, 30 anos em um grupo e ela não sabe o que é que eu vim fazer, irmãos. Eu não sei, eu tô assim, ai meu Deus, eu tô assim. Ela não sabe, porque pessoas que estão lá não falam sobre isso, pessoal. Pessoas, isso tocam na alma. Então, por isso que meu vídeo aqui, ele incomoda. Porque é para incomodar mesmo, é para fazer você pensar, trazer filosofia, trazer consciência, trazer questionamento na sua vida. Entende, pessoal? É isso. Então, ele fala que, por que será que tanta gente não está satisfeita? Por que você não está satisfeito com a vida? E com o que vê em sua volta? Por quê? Porque falta esse real sentido para a sua vida, tá? Então você tem que buscar esse real sentido para que você não, como é que se diz? Perca a sua existência aqui, tá? Tá passando pela existência com isso. Aí o que mais? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Ele fala, por isso a indagação a respeito do sentido da vida é uma das mais antigas da humanidade. Então, a humanidade, quando existe, você vê que por que vários dos nossos ancestrais, né, está escrito aí nas escrituras, em vários livros, tá, pessoal? Está escrito na escritura, em vários livros, que a humanidade ele está buscando esse Deus. Por que muitas pessoas estão buscando esse Deus? Porque quer encontrar, ela quer saber quem é ela e quer encontrar o real sentido da vida. Então, quando a pessoa se conecta verdadeiramente a Deus, pessoal, tá? Você encontrou o verdadeiro, real sentido da vida. Porque enquanto você não se conecta com Deus, você não encontra o verdadeiro, real sentido da vida. Você fica perdido aí, tá? E fica ainda propenso a ser enganado pela Matrix aqui, que tá aqui, em vários contextos, tá? Contexto social, familiar, religioso, né? Conceito político. Então, vários conceitos vocês vão se perder nele. Entende, pessoal? Então, ele diz que por isso a indagação a respeito do sentido da vida é uma das mais antigas da humanidade. Então, desde quando existe a humanidade, as pessoas estão buscando esse real sentido. Aí ele fala, afinal, por que e para que estamos aqui imersos em um imenso universo cheio de outras realidades aparente, física e não física? Então, por que a gente está aqui nesse universo, né? Tanto físico, a gente está no físico e não físico, né? No espiritual. Por que a gente está aqui, pessoal? Você já fez essa indagação? Então, ele pergunta, né?
Afinal, por que e para que estamos aqui? Imerso em um imenso universo. Por que a gente está imenso nesse universo? Cheio de outra realidade. Tem várias realidades aí, tanto física como não física aqui nesse universo. Aparentemente física e não física. Por que a gente está aqui, pessoal? Quando você começa a fazer esses questionamentos, é porque você está entrando no processo do despertar da consciência. Você já ouviu falar nesse termo? Tem na Bíblia também, né? Por isso que o apóstolo fala, desperta tu que dorme dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então, você vê que é desde tempos antigos, as pessoas vêm buscando essa conexão com esse Deus invisível, vivo, mas real, pessoal. Não é de agora, tá? Então, se a gente está agora trabalhando a nossa espiritualidade, buscando a conexão com o Criador, não é de agora. Então, as pessoas não param de buscar, de tentar buscar a conexão com esse Deus, pessoal. Passe geração em geração, todas estão correndo atrás aí da conexão com o Criador, com esse Deus verdadeiro. Tá? E ainda tem nosso inimigo para atrapalhar, para a gente não se conectar a esse Deus verdadeiro. Ainda tem isso, tá? Daí como é quebrar o nosso... fazer aqui a composição aqui da dualidade aqui dessa realidade. Então, por isso, tá, pessoal? A gente só vai encontrar com esse Deus, o próprio Deus fala, quando me buscarem de todo o coração. Tem que ser de todo o coração, com sinceridade. Senão você pode ir para qualquer lugar, subir a montanha, subir o Monte Everest, subir o monte lá, Monte Horebe, tá? Mas se você não tá de todo o coração, não vai funcionar. Você não vai entrar na conexão com Deus, tá? Entende, pessoal? Aí o que mais? Vamos continuar aqui? Aí ele fala, assim o ser humano se utiliza da linguagem há muito tempo, né, para dar esse significado às suas experiências, sendo que esse significado muda ao longo do tempo e com o amadurecimento, bem como varia de pessoa para pessoa. Então, o que é que ele fala aqui, pessoal? Vamos recapitular. Vamos recapitular. O que é que ele fala? Ele fala, assim o ser humano, né, se utiliza da linguagem, né, há muito tempo. Então, a gente se comunica aqui, tá, pessoal? Através de linguagem, tá? O nosso espírito, quando está encarnado, ele usa essa linguagem aqui, tá? Para se comunicar e para trazer significado das palavras, das coisas, da vida. Então a gente está buscando isso, tá, pessoal? Por isso que passa pela filosofia. Que a gente está usando a linguagem, a palavra, tá? Aqui nessa realidade. Porque o espírito, quando você está no mundo espiritual, você não usa a linguagem, tá, pessoal? O que mais aparece lá são a comunicação de pensamentos, de consciência para consciência. Então, não precisa bater a boca, como eu estou batendo aqui, para criar uma frase, tá? Mas aqui, nessa realidade, a gente usa a linguagem há muito tempo para dar significado às experiências, né, que a gente está tendo aqui. Sendo que esse significado, né, muda ao longo do tempo. Por que muda? Porque vai mudando as coisas, então aquilo que era assim, a gente vai mudando. Então, por isso que a consciência da gente é maleável de acordo com o tempo que a gente está.
Entende? Por isso que a consciência ela vai mudando. Então, o que faz mudar a consciência? É a palavra, essas coisas, essas experiências que a gente dá significado da palavra em cada tempo. Tá? Aí ele fala, ao longo do tempo, então vai mudando, né? E com o amadurecimento, então, com o amadurecimento da consciência, isso também vai mudando. Por isso que quando a gente vai despertando, vai evoluindo a nossa consciência, a gente vai amadurecendo espiritualmente, né, pessoal? Então, a gente vai melhorando e vai tendo, dando significado à nossa vida. E ele disse, isso pode variar, né? De pessoa para pessoa. Então, tem pessoas que amadurecem rápido. Tem outras que ainda tem que passar por muito processo aqui, ainda sofre muito, ainda... Sabe, pessoal, por causa do nível de consciência. Ainda não está madura espiritualmente. Então, é uma criança ainda espiritual. Às vezes até ela busca coisas espirituais, mas às vezes é criança. E a gente tem que entender, tá, pessoal? A gente tem que entender essas coisas. O que mais? O que mais, pessoal, que ele fala? Aí ele fala aqui, por isso o sentido da vida está intimamente ligado ao propósito da vida. Então, está ligado intimamente para você ter sentido na vida, você tem que estar no seu propósito. Se você não está no seu propósito, você realmente não vai encontrar sentido em nada que você vai fazer aqui. Não vai ter gozo na alma, alegria, né? Não vai ter naquilo que você está fazendo. Porque realmente, pessoal, a gente não vai levar nada daqui dessa realidade. Dinheiro que você conseguir, nada. O que realmente a gente vai levar são as experiências, né, positivas, experiência boa ou negativa, né? Vai depender de você. Aonde você, a sua consciência está se infiltrando. Entende, pessoal? Então, vai depender disso. Você não vai levar nada, pessoal. Então, faça tudo, né? Aproveite todas as coisas que tem nessa realidade para fazer com que você esteja no seu real propósito da sua vida. Aí sim, você vai usufruir tudo, tá? Aproveitar cada momento se deliciando de cada momento aqui no presente. Por isso que eu curti muito, tá, pessoal? Às vezes, para eu não sentir o baque das energias, ontem eu saí para a rua, para eu não sentir o baque, eu me envolvo ali, eu me divirto, então eu converso com as pessoas, eu dou risada, o cara lá vendendo as coisas para mim, a gente conversando sobre as coisas da gente dando risada. Então eu estava envolvido. Aí outros estavam conversando sobre futebol, eu conversando também, eu envolvendo ali com aquelas pessoas, interagindo. Eu estou aproveitando aquele momento, porque eu não sei se eu vou ter outro momento igual aquele, pessoal. Então, todas as coisas que eu vou me aproveitando a cada dia, no meu propósito de vida. Nossa, então, a comida que eu comi lá, o suco que eu tomei, nossa, eu fiquei muito satisfeito, muito alegre, tá, pessoal? Eu curti, tá? Foi bom que eu dei um passeio, comi fora, né? Fiz as coisas, consertei até meu óculos aqui, ó, pessoal. Você vê que o meu óculos estava meio... E lá importante. Então, eu fiz as coisas, tá? Então, aproveita o momento, pessoal. É assim que a gente tem que viver, porque senão, pessoal, a gente vai se perder na vida, tá? Não encontrar. Então, foi preciso muito dinheiro para eu ser feliz, para eu interagir com as pessoas, aproveitar? Não, pessoal. Tá? Mas a Matrix coloca isso na cabeça de muitos. E muitos correm atrás, tá, pessoal? E não encontra sentido, não encontra alegria para a vida.
Tem muitas pessoas, tá, pessoal? Eu acho que no meu canal tem pessoas assim, tá? Mas é isso, tá? Importante que, graças a Deus, ainda bem que você já conhece o meu canal. Eu espero que você continue assistindo para você ter consciência disso. Então ele disse, por isso o sentido da vida está intimamente ligado ao propósito da vida. Por quê? Porque o propósito da vida é a força por detrás da motivação para levantar da cama todos os dias. Então, ele diz que, como é que se diz? o propósito de vida é aquela força que está dentro da gente, né? Ele diz que o propósito de vida é a força por dentro, por detrás da motivação. Então, é aquela força que está dentro de nós, o qual a gente levanta todo dia da cama para a gente fazer aquele trabalho. O que é que me dá motivação de eu vir fazer essas coisas que eu estou fazendo aqui, pessoal? É essa própria força que o próprio Deus nos dá para a gente eu levantar da cama, vir gravar vídeo, vir falar coisas espirituais com você, coisas da alma, coisas da conexão com o nosso Deus. Quem é que está me dando essa força de eu levantar todo dia, de eu estar aqui, pessoal, nessa realidade? Então, a gente precisa dessa força, né? Ele fala, por quê? Então, por que está intimamente ligado o sentido da vida com o propósito? Porque o propósito de vida é a força por detrás da motivação, né? Para fazer levantar da cama todos os dias. Então, tem gente, tá, pessoal, que se ele pudesse, ele nem levantava da cama. Tem pessoas que já estão nessa frequência, tá, pessoal? Que já só tem aí ladrão, só tem essas pessoas que só querem, eu ir para lá, eu nem vou não, irmão Samuel. Tá, pessoal? Nossa, tem pessoas que não levantam nem da cama mais. Aí, pessoal, tem que pedir ajuda mesmo, tá? Você entrou em uma frequência aí totalmente baixa, os maus pensamentos, tudo aí está contribuindo para que você chegasse nessa frequência. Então, peça ajuda. Vai ser o momento até de você trabalhar a sua humildade, tá? Trabalhar a sua soberba. Então, trabalhar esse lado. Então, você pedir ajuda. Então, quando você pede ajuda, as pessoas vão ajudar, vão procurar ajuda para você. É por isso que eu aqui, pessoal, mesmo que eu veja uma pessoa assim, ela não quer levantar da cama, tá lá com os pensamentos mal dela, as coisas, se ela não pedir ajuda, ela não vir até mim, eu não posso ajudar ela, pessoal. Não posso. Ela tem que pedir, porque esse é o trabalhar da humildade dela. Irmão Samuel, eu vi seu vídeo aqui, me ajuda aí, você tem como me ajudar? Eu estou assim, eu estou sofrendo, eu estou com esses pensamentos, eu estou assim. Então, aí sim, quando você der esse passo, aí já a espiritualidade já começa a dar 2 passos para trabalhar na sua vida. Entende? É assim, porque tem que ter a permissão do seu livre-arbítrio, pessoal. Espiritualidade não pode entrar na sua vida sem você permitir. É igual também, eu não posso fazer, mesmo que a pessoa esteja sofrendo, esteja com dificuldade, tá? Espiritual, emocional, né? Mentalmente, eu não posso. Tem que vir pedir ajuda. Então, por isso que eu peço permissão. Será que posso? Você querem? Não quero mais não. Tá tudo certo. Não brigue comigo também, tá? Não fique zangado comigo também. Tem uns que querem até meter pedra em mim. O que é que eu estou fazendo com essas coisas? Tá, pessoal? Mas porque tá tocando na alma, tá? Para você mudar. Porque você vai ter que mudar a frequência. Não tem para onde correr.
Ah, eu quero mudar. Mas mudar sem tocar na alma, não existe isso. Tá? Então, 60 minutos? Meu Deus, essas horas passam muito rápido. Tá certo, pessoal? Eu vou parar aqui, tá? Vamos parar aqui. Amanhã a gente continua. Que eu vou marcar aqui a segunda parte, né, desse tema. A gente tá começando agora a novela, tá, pessoal? Só tô dando a introduçãozinha aí para vocês já ter uma ideia do que seja ter esse sentido na sua vida, tá? Espero que meus vídeos ajudem a você a ter esse sentido na sua vida, a você se sentir mais alegre, mais feliz, tá? Estar de bem com a vida, estar fazendo aquilo que realmente você se sente bem, tá? Eu espero ajudar nesse sentido, tá, pessoal? Espero, né? Se você quer ouvir meu vídeo, se vocês não querem ouvir também, tá tudo certo, tá, pessoal? Eu não envio mais, sabe? Eu não vou perturbar a pessoa se ela não tá entendendo agora, tá? Quando ela tiver querendo buscar, eu tô aqui, tá, pessoal? Por isso que eu não quero entrar em atrito, brigar com ninguém, porque sempre quando as portas estão abertas para você, na espiritualidade, tá? Entende? E se você, não quero com você não, procure outro, pessoal, procure outro, mas que lhe ajude, tá? Espiritualmente, tá bom? Então, marquei aqui a segunda parte. A gente parou aqui no sentido da vida, o propósito, né? Aí a gente vai continuar a segunda parte amanhã, se Deus, né? E essa espiritualidade permitir, tá, pessoal? Estamos começando agora esse tema, tá? Espero que vocês assistam. É a primeira, vai assistindo para você ter o real sentido da sua vida, tá? O real sentido do entendimento, tá, pessoal? Agradecer, tá, pessoal? Você, eu vi aí que, mesmo sem eu gravar vídeo, vocês me deram audiência aí no vídeo que eu gravei aí, tá? Obrigado aí, tá? Vocês novos aí. Vi pessoas novas que se inscreveram no meu canal. Obrigado, tá? Continue, tá, pessoal? Eu sei que não vai ser fácil, mas continue, tá? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!